1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, que nessa manhã possamos ouvir a tua voz, ó Deus, e não a voz do homem, não a nossa voz, mas que possamos aprender, ó Deus, na tua palavra, a superar vozes, Senhor, circunstâncias que tentam abater, que tentam trazer o desânimo. Mas, Senhor, fala a tua igreja. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. É uma passagem muito conhecida. Eucana tinha 2 mulheres e é interessante que no texto que nós lemos, Ana, ela era estéril porque o Senhor a deixou estéril. É interessante que muitas circunstâncias na nossa vida que nós não entendemos, não compreendemos e que muitas vezes são aguçadas, afloradas por causa de provocação de vozes alheias que vêm para aumentar a nossa dor e nós não entendemos, não compreendemos, mas choramos. Ficamos amargurados, tristes, como Ana estava aqui. A vida cristã, amados, não adianta. Ela é marcada por obstáculos. A vida cristã é marcada por desafios e um dos maiores inimigos da nossa fé é a voz que tenta te desanimar. Ana, ela ouvia a provocação. Penina, sua rival, provocava ela excessivamente. Extrapolava, zombava, escarnecia, era em excesso, irritava ela. E ainda além, Deus tinha deixado Ana estéril, como diz o final do versículo 6. E isso acontecia ano após ano, de uma maneira recorrente. Talvez você esteja passando uma circunstância assim na sua vida. Pessoas, ou o diabo, ou às vezes você mesmo, ouvindo vozes, não no sentido físico de ouvir, mas às vezes um pensamento que tenta trazer um desânimo, uma preocupação. Todos nós passamos por isso. Então nós vemos aqui, acontecia ano após ano, toda vez que ela ia à casa do Senhor, toda vez que ela ia para o templo, para entregar ali a oferta, a outra a irritava. Muitas vezes você está nos caminhos do Senhor. Você vai à casa do Senhor. E às vezes alguém na sua casa, na sua família, às vezes na igreja, faz com que você tente desanimar. Porém, nós vemos aqui, Ana chorava, Ana não comia nada. E o marido dela olhou para ela: por que você está chorando? Ele não entendia, ele não compreendia. Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele não entendia o cerne, ele não entendia o ponto, o verdadeiro alvo, a verdadeira dor de Ana. Tanto que ele se coloca: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então nós vemos aqui, Ana, ela enfrentou diversas vozes contrárias. Zombaria, incompreensão, acusações. Vemos que ela enfrentou diversos momentos de choro, de amargura, porque era recorrente, era ano após ano, coisas e problemas externos e internos. Porém, tentam nos desfazer, desistir da promessa de Deus, mas ela superou com fé, ela superou com perseverança. E eu creio, meu amado irmão, que você
vai superar também, amém? Você pode estar passando um momento assim, obstáculos, vozes de desânimo, problemas externos, meu amado irmão, afronta às vezes até interna, tenta te fazer desistir da promessa de Deus, mas não vai. Você pode estar enfrentando vozes contrárias, mas você vai vencer com fé, com perseverança, com a presença do Espírito Santo de Deus. Tem uma frase muito conhecida que diz assim: a fé vê o invisível. A fé faz crer no inacreditável. A fé nos faz receber o impossível. Então, quando nós falamos de superar vozes contrárias, primeiro, supere a voz da provocação constante. Às vezes não é alguém, às vezes é uma circunstância, às vezes é você, às vezes é, enfim, você sabe a luta que você está passando. Mas nós vemos aqui, que diz o versículo 6 que nós lemos, ela provocava a Ana excessivamente para a irritar. Era uma provocação constante. Porque a circunstância, a situação de Ana não mudava, porque se ela soubesse que Ana teria filhos, ela não teria zombado, ela não teria provocado. Ela não teria, olha, eu vou zombar? Por que eu vou zombar se eu sei que lá na frente ela vai ter filhos? Não teve somente Samuel. Só que como a situação de Ana não mudava, a situação de Ana continuava na amargura, então ela zombava, ela escarnecia, que sabia que ao olhar humano era algo impossível, sabia que a história da vida de Ana, ao olhar natural, não mudaria. Talvez pessoas estejam olhando assim para você. Ah, sua vida não vai mudar, você vai continuar assim, vai continuar com essa enfermidade, vai ser sempre um derrotado. Mas nessa manhã está aqui o Todo-Poderoso que te faz mais que vencedor. O Deus que muda histórias, o Deus que muda, meu amado irmão, circunstâncias. Nós vemos aqui, Penina. Você já ouviu muitas mensagens, muitas pregações, louvores, enfim. Penina representava as vozes que zombam da nossa espera. Vozes que não acreditam na nossa esperança. Você acredita, você tem fé. Ana, ela faz uma oração em lágrimas. Ela acreditava. Mas aqueles ao derredor não acreditavam. Ana, nós vemos aqui que nos ensina que essas vozes que nos atingem com palavras, atitudes, tentam fazer a dor ser maior do que a promessa. Palavras contrárias, como eu disse aqui no início, além dela já ter a dor da esterilidade, que era algo terrível para aquela época, as mulheres eram consideradas, enfim, debaixo de uma maldição, enfim, o contexto era muito grande. A mulher ser seca, ser estéril, é como se ela não merecesse, fosse maldita. Além dessa dor, a provocação, a zombaria, aumentava essa dor. Por isso que nós vemos aqui, são vozes que nos atingem com palavras, nos fazem chegar ao limite do nosso sofrimento, vozes que tentam fazer com que a nossa dor fique maior do que a promessa, do que o poder de Deus. E as pessoas começam a errar, no sentido de querer olhar para a impossibilidade, olhar para a dor, olha, de novo vou ter que ir no templo mais um ano, vou ter que ouvir de novo zombaria, escárnio. De novo vou ter que ouvir, e às vezes você escuta, você vai de novo na igreja, você vai de novo ler a Bíblia, você vai na igreja de novo, meu amado irmão, e você começa a ouvir. Mas se você perseverar, vemos aqui que hoje muitos enfrentam zombarias, talvez por não terem casado, talvez não terem filhos, não terem ainda alcançado algo, não terem ainda alcançado a sua promessa, todo tipo de zombaria. Mas entenda, promessa de Deus
não tem prazo humano. A promessa de Deus, o poder de Deus, não tem métodos humanos. A promessa de Deus tem o tempo, o caminho, o método do Senhor. Meu amado irmão, Deus já está agindo, eu creio. Deus já está trabalhando na minha vida, na sua vida. Diz que uma frase também muito conhecida, que o desânimo é o anestésico que o diabo usa para adormecer a fé. Uma das maiores armas do diabo, que faz com que muitos caiam, é o desânimo. O desânimo. A pessoa começa a ficar desanimada, sem ânimo, sem vontade. Vem um projeto na igreja, vem, não sei, um culto, aí começa, não quero ir não. Não quero fazer. Começa a vir um desânimo, começa a esfriar, começa a ficar pior, vai ficando morna. A pessoa está desanimada. Às vezes está animada mais para as coisas do trabalho, para as coisas do mundo, do que para as coisas do reino de Deus. E o negócio é tão sério, o desânimo ele é tão sério, que a pessoa desanimada não quer fazer mais nada, começa a cada vez mais se colocar dentro de uma cápsula, dentro de uma caixa, e daqui a pouco isso pode ter desdobramentos, como síndrome do medo, síndrome do pânico, como aflições internas. A pessoa desanimada de uma maneira constante, daqui a pouco está com problemas psicológicos, e por aí vai, numa prisão, numa cadeia. Pode desdobrar cada vez mais para aflições. Por isso que nós vemos aqui. Você lembra o que Jesus disse? No mundo passamos por aflições. Mas aí Jesus vai tratar exatamente aí a maneira, a arma que Deus te dá para você combater o desânimo. Se apegue nas palavras de Jesus. No mundo eu passo por aflição, é verdade. Mas Jesus fala, tem de bom ânimo. Nessa manhã, receba o renovo, receba o fortalecimento. Jesus fala, o diabo pode estar tentando, através de vozes, tirar o seu ânimo, tirar a sua força, tentando te colocar numa depressão, tentando te colocar, meu amado irmão, numa aflição. Mas Jesus vem para dar vida, vida em abundância, e Ele tem autoridade para te renovar, te fortalecer, te encher com o Espírito Santo e falar, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tentaram fazer Neemias parar, desanimar, Sanbalate, Tobias. Podemos dizer, eram a penina de Neemias. Neemias coloca o objetivo, o foco, o projeto de restaurar aqueles muros. Começam a se levantar zombaria, escárnios. Sanbalate e Tobias olharam e falaram, uma raposinha vem e destrói o que vocês estão fazendo. Eles tinham momentos que, olha, com uma mão tinham que construir, reparar muros e com a outra segurar espada para estar preparados contra os inimigos. Mas Neemias tentaram fazer com que ele parasse a obra. Tentaram fazer com que ele desanimasse. Enviaram falsos profetas. Falaram, olha, tua vida está em risco, vai, se esconde no templo, que não podia. Aí fala, homem como eu fugiria? Tentaram fazer de tudo, e ele teve discernimento. Isso aí é falso profeta. Ainda bem que eu não ouvi o falso profeta. Neemias vem que dar uma das mais lindas e belas lições de perseverança e de ouvir a voz de Deus. Neemias vai dizer, olha, no capítulo 6, versículo 3, por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, eu estou fazendo uma grande obra, não posso descer até aí, por que eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Tentaram fazer uma arapuca, ainda se usa essa expressão, uma armadilha para Neemias. Tentaram várias vezes mandar mensageiro, falar, manda Neemias descer até aqui. Se ele desse, provavelmente seria morto. Era uma cilada. Aí Neemias,
Por que eu vou parar a obra? Por que eu vou ouvir essas vozes que vão tentar desanimar, tirar o meu foco da obra? Por quê? Aí Neemias fala, olha, eu estou fazendo uma grande obra e não vou parar, não vou descer, não vou desanimar. Então não dê ouvidos às vozes que querem te parar. Então nesse primeiro ponto, nós vimos, supere a voz da provocação externa, supere a voz da provocação constante, no caso que era de Penina. Segundo ponto, supere a voz da amargura interior. Primeiro precisamos ser tratados externamente e agora internamente. Diz o versículo 10 do capítulo 1. Versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Olha o estado que ela estava. Ela estava amargurada na alma. Não tem como nós sabermos o que Ana sentiu. Não tem como, é algo pessoal dela. Não tem termômetro, não tem como medir a dor de Ana. Porque eu sei que ela estava amargurada na alma, no mais profundo do ser dela. Era algo que extrapolava limites do corpo, estava na alma, estava no mais profundo. Então nem sempre, cuidado, o inimigo está fora. Muitas vezes a batalha está dentro. Muitas vezes precisamos vencer a dor interna. Agora, é claro, somos humanos. Você chora, você padece, você fica amargurado, mas não pode permanecer ali. E Ana nos dá o exemplo disso. Mesmo na amargura de alma, ela consegue forças para ir no caminho certo. Ela ora ao Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? A chave da sua vitória é você orar, clamar ao Senhor. Meu amado irmão, a dor interna, quando ela não é tratada no coração, quando ela não é tratada na alma, se transforma em uma prisão. Se transforma, podemos dizer assim, aquela bola de neve que vai cada vez mais crescendo. Pode virar ansiedade, depressão, problemas seríssimos. Então nós vemos aqui, ela estava amargurada de alma, mas orou ao Senhor. Ela estava amargurada de alma, chorou muito, mas orou ao Senhor. Se você já tem orado ao Senhor, já pode glorificar e exaltar o nome dele, que você está orando, meu amado irmão. Nós vemos na palavra de Deus quantos milagres, quantas bênçãos, quantas vitórias, quantos milagres por causa da oração. Elias falou que não ia chover, não choveu, falou que ia chover, choveu, porque orava, porque orou e tinha fé. Então nós vemos aqui, nessa lição de Ana, não esconda de Deus a sua dor. Leve a sua angústia, leve a sua dor ao Senhor, ao altar. Foi o que Ana fez. Ah, mas eu estou muito triste, mas eu estou muito amargurado. Ah, meu amado irmão, continua orando, continua clamando. Ana chorou, Ana orou, Ana derramou tudo diante do Senhor. E foi aqui que começou a recuperação dela. Foi aqui que começou uma nova história, uma nova vida. Foi aqui que começa o milagre, porque ela orou. Não é porque ela foi ao templo. Não é porque ela estava num diálogo com o sacerdote Eli. Não é porque ela... Meu amado irmão, a história dela começa a mudar. Porque Ana, mesmo com amargura de alma, orou ao Senhor. A oração pode muito nos seus efeitos. E como é difícil, não é fácil.
vencer o desânimo, vencer a carne e ter uma vida ativa de oração. É difícil, não é fácil. É um pastor que está falando. Não é fácil. Não pensa que é difícil só para você, não. Não pensa, não. É necessário se esforçar para ter uma vida de oração. Por isso, cuidado. A carne não quer orar. As circunstâncias fazem de tudo para você não orar. O diabo faz de tudo para você não orar. Mas ao passo que nenhuma oração Deus irá rejeitar. Toda oração que você fizer, Deus ouvirá. Meu amado irmão, uma oração verdadeira, uma oração sincera. Estamos falando nos tipos de oração, não é isso. Uma oração que vem lá verdadeiramente da alma do coração. Uma oração assim como Ana. Sem palavras, mas orou e Deus ouviu. Uma oração com lágrimas, com choro, com balbúcios, enfim, palavras, sem palavras, mas orou. E Deus ouviu a sua oração. Por isso que diz o Salmo 42:5, por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Se você está com a sua alma abatida, se você está com amargura de alma, se você está talvez no momento mais difícil da sua vida, ou conhece alguém que assim esteja, meu amado irmão, comece a orar. E se você já está orando, confia, continua perseverando. Aleluia. Terceiro ponto. Então vamos lá. O primeiro, ouvir a voz de Deus e superar a voz da provocação externa e constante. Segundo, a voz interna, a voz da amargura interior. Ela superou. Ela não permitiu que essa amargura de alma interior prostrasse ela e impedisse ela de orar. E agora o terceiro ponto, diz o versículo 13 e o versículo 14. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada. E ele lhe disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Ela estava orando com a alma. Ela estava orando com as lágrimas. Não vinha palavras. O sacerdote Eli olhou, achou que ela estava embriagada, não entendeu, não compreendeu. Então nós precisamos superar a voz da incompreensão. Por mais que às vezes você tente desabafar, por mais que às vezes você faça um gabinete com um pastor, por mais que às vezes você desabafe com o seu melhor amigo, com a sua esposa, às vezes as pessoas não vão conseguir compreender a totalidade da sua dor. Não vão conseguir compreender, não vão conseguir estar totalmente no seu lugar. Eli, vemos aqui, não entendeu o momento, não entendeu o clamor de Ana. Ele olhou, achou que ela estava embriagada. Por quê? Nós vimos aqui, olha, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a voz. Ela estava balbuciando, ela estava tremendo os lábios. De tão profunda amargura que ela passou. Talvez a história da sua vida às vezes te traga ainda tristeza. Talvez momentos marcantes da sua vida ainda te tragam marcas, meu amado irmão. Mas nessa manhã é momento de cicatrizar. Deus vai tratar. Você vai lembrar e não vai te trazer mais dor. Meu amado irmão, Ana só falava em seu coração. E isso já é suficiente, meu amado irmão, para Deus ouvir. Que diz o Salmo 139 da onisciência de Deus, que ele de longe, penetra nos nossos pensamentos. Então, Ana, nós vemos aqui, Eli a observar o movimento dos lábios dela, e ele vai falar,
ela falava somente no coração. Fale no coração com Deus. Às vezes você está sem força para proferir palavras, mas é o teu coração que está falando com Deus. Nós vemos aqui, olha, os lábios dela se moviam, mas não saía voz nenhuma. Às vezes você está sem força para louvar, para adorar, para falar, mas o seu coração está falando com Deus. E isso o diabo não vai impedir. E isso o homem não pode impedir. Isso ninguém pode impedir. Porque o seu coração está falando com Deus. Nós vemos aqui, olha, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Sem palavras, sem palavras. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. A verdade, sem atitudes externas, é verdade. Mas eu estou falando, derramando a minha alma diante do Senhor com o meu coração. Que lição! Não ficou olhando para as circunstâncias. Não ficou, foi Deus que me fez estéril, foi Deus que me deixou estéril, como diz aqui. Embora foi mesmo, diz o versículo 5, o final, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril, não sabemos todo o contexto, mas mesmo assim ela não desiste. Mesmo assim ela vai clamar com o coração. Por isso precisamos entender que às vezes as pessoas não vão compreender. Às vezes a pessoa mais íntima de você, o marido, não sei, um filho, não vai compreender. Às vezes o seu pastor não vai conseguir totalmente compreender. Às vezes o médico não vai totalmente compreender. Mas tem um que entende, tem um que compreende. Tem um, meu amado irmão, que tem compaixão de nós. E vai tratar na alma, vai tratar na ferida. Há momentos que até pessoas espirituais, sacerdote Eli, não compreenderão a nossa dor. Pessoas próximas, familiares, médicos, às vezes não vão compreender, vão ajudar, mas Deus entende. Deus entende. Então não pare por causa do julgamento humano. A gente se preocupa muito com o julgamento das pessoas. Tem que se preocupar até um nível sadio. Mas a partir do momento que você começa a se preocupar com status, com coisa, aí não fica sadio. Então, cuidado com o julgamento das pessoas. Continue orando. A sua resposta, aprendemos aqui, não virá do homem, mas virá de Deus. A tua resposta vem do Senhor. E para encerrar, versículo 18 diz assim: Ana respondeu. Vamos ler o versículo 16 para ficar completo? Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. A partir desse momento, Eli entendeu, compreendeu até esse determinado momento, deu uma palavra de bênção sobre a vida dela. Vemos aqui que Eli disse: vá em paz e Deus lhe conceda o que você pediu. Ainda era o sacerdote em exercício. E a partir dessa palavra, dada por Deus através do profeta Eli, ela começa a agir. Ela não fica mais ali naquele quadro. Ela começa a se levantar. Não comia, ela passa a comer. Nós vemos aqui e que agora ela segue o seu caminho. Ela estava parada, mas agora está avançando. Mas o que me chama aqui a atenção é que o semblante dela já não era mais
triste. Eu creio nessa manhã, você saindo por essas portas com um semblante diferente, com uma alegria dada pelo Senhor. Meu amado irmão, a circunstância ainda não pode não ter mudado. Ana ainda não estava com um bebê nas mãos. Ana ainda não recebeu a notícia que estava grávida, mas o semblante dela já tinha mudado. Vemos aqui, depois da oração sincera, depois de receber uma palavra de bênção, Ana já saiu transformada. E assim eu creio na minha vida, na sua vida, que você já está saindo daqui transformado, mesmo sem ver o milagre. Ela já estava agindo como quem acreditava. Veio uma palavra, gerou a fé. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu o profeta Eli falando: Deus te abençoe e conceda o que você pediu. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus. A fé verdadeira transforma o nosso semblante. É normal. Vem a notícia, vem a afronta, vem o problema. É normal o semblante cair. Você é humano. É normal. Mas quando vem a voz de Deus, você passa a ouvir a voz certa. Há um brilho no olhar, há um novo momento, há uma nova história, passam a ocorrer novas atitudes de pessoas que já acreditam no milagre. Vemos aqui, mesmo antes da bênção chegar, vemos aqui que o semblante já é outro. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão olhar para a tua face e verão, ainda que ninguém acredita, você confia, você acredita. Ainda que todo mundo diz que não, as pessoas vão olhar para a tua cara e vão falar: ele tem fé. Ele ainda está de pé, ele tem um semblante, cara de leão. Em determinado momento, as pessoas olhavam para os guerreiros e falaram: olha, eles são tão valentes que parecem rosto de leão. Seja assim. Lá dentro pode estar doendo, lá dentro você pode estar até com incertezas, mas o teu semblante estará ávido, o teu semblante estará, meu amado irmão, firme. O teu semblante vai estar falando para o diabo, o teu semblante, você não vai nem precisar usar palavras. Mas quem olha para você vê que você crê em Deus. Quem olha para você, vê que você, olha, tem algo diferente. Supere as vozes do desânimo. Como? Crendo no que Deus vai fazer, mesmo antes de acontecer. Substitua as palavras de desânimo exterior, interior, de incompreensão. Substitua tudo isso pela voz de Deus na sua vida. Você não é quem as vozes do mundo dizem quem você é. Você é quem Deus fala quem você é. Ana superou zombaria de Penina. Ana superou dor interna da espera. Ana superou a incompreensão de muitos, do marido. Tentou dar ali: olha, não sou melhor do que 10 filhos. Não entendia, não compreendia. Ana superou a incompreensão do sacerdote. E o que ela recebeu? O Senhor se lembrou dela. Eu posso ouvir um glória a Deus? O Senhor se lembrou dela e concedeu o milagre abundante. Diz o versículo 19: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Oh, glória a Deus! Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Peça do Senhor, peça ao Senhor, e em breve o milagre estará nas tuas mãos. Meu amado irmão, o Senhor abençoou Ana, e olha só, a bênção, ela é completa. Ela gerou Samuel, fez um voto,
enfim, fez um cântico no capítulo 2. Só que o milagre é tão grande, o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande. Diz o capítulo 2, versículo 21, olha só. Assim, o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Não teve só um filho não, meu amado irmão. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos. Ela pediu um filho? Pediu. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquilo que próprio Deus tinha feito estéril, ela ora e Deus muda o seu decreto em favor de Ana para abençoar Ana, para agora, meu amado irmão, aquela que outrora a importunava, aquela que outrora zombava, meu amado irmão, está vendo ela não apenas com um filho, mas com vários filhos. Eu gosto muito desse verbo, como ele diz aqui. Diz, né, esse verbo, ela engravidava. Meu amado irmão, de fé em fé, de glória em glória. O que você pede, a vitória que você pede, vai ser algo que vai ser constante na sua vida. Ela engravidava, teve mais 3 filhos, 2 filhas, e o primeiro, o menino Samuel, que ela disse vai ser Samuel, porque do Senhor o pedi, ele crescia diante do Senhor. Cale as vozes do desânimo, ouça a voz de Deus, derrame-se como Ana, deixe que o Espírito Santo mude o seu semblante. Você recebe? Eu recebo, amado. Eu recebo. Deixe que o Espírito Santo mude o seu semblante antes do milagre. Creia! Porque lá na frente, meu amado irmão, tenha certeza que o milagre será muito grande na sua vida. Nesse momento, te convido a se colocar de pé. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor permite, ó Pai, que ouçamos a sua voz através da tua palavra ou da maneira que o Senhor quer tratar aos nossos corações. Assim que possamos calar todas as vozes. Ó Pai, internamente, externamente, Senhor, muitas vezes as incompreensões, Senhor, mas ouvir a tua voz que muda o nosso semblante e nos dá um novo posicionamento. Obrigado, meu Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és o Senhor. Assim que essa palavra, ó Deus, aqui ministrada, ecoe em nossos corações e nossas vidas, para que possamos vivê-la. Ó Pai, acreditar, possamos, Senhor, a cada dia das nossas vidas, nos prontificarmos a ouvir a Tua voz, e não o homem, não a nós mesmos, não a voz das circunstâncias, mas o Senhor. Assim, ó Deus, oramos, concede a vitória. Ó Deus, se há alguém aqui assim, em amargura de alma, se há alguém assim, ó Deus, ó Pai, em um momento difícil, um momento de decisão, ó Pai, carecendo de um milagre, de uma restituição, Senhor, precisando, ó Pai, de algo que só o Senhor pode. Vem, Pai, assim como o Senhor veio na vida de Ana, vem nas nossas vidas. Ó Pai, e cremos que o Senhor restituirá, cremos que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos. Ana pediu um filho e o Senhor a abençoou, e ela teve filhos e filhas. Assim, vem com a tua bênção na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Também despede-nos em paz. Ó Pai, debaixo da tua proteção, Pai, conduz os teus filhos ao lar, aqueles que vão trabalhar, aqueles que estão no trabalho. Ó Deus, nos traga em paz e segurança ao culto da noite, que possamos, ó Deus, aprender, ó Deus, ó Pai, nesse contexto de guerra espiritual, ó Pai, em nome de Jesus, nos fortalecer em Ti. Assim oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.